E eu sempre quis alguma especialidade cirúrgica. Então eu tive que ficar com a mão no fígado do paciente. Se eu ficasse de frente para o paciente, o professor não ia ter campo para operar. E eu tive que ficar de lado. Mais de 15 anos. Eu acabei a residência em 2012. Então estamos há 14 anos, né? Na oftalmo. Tendo uma evolução. É a persistência, né? A persistência. E vocês vão ver onde é que eu cheguei com esse conselho da minha esposa. E eu tive o prazer de conhecer a clínica nova. E eu posso garantir para vocês que é uma coisa grandiosa. De 6 alunos, em 2 semanas a gente foi para 53 alunos pagantes. Onde pode ser bom por um tempo, mas se tu não prestar atenção em que caminho a tua carreira tá indo, tu fica refém daquela situação confortável. Tu tem que ir atrás, tu tem que negociar. Negociar um contrato desses é algo muito desgastante. É esse feeling que nenhum computador vai dar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicast. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Rafael Braga, oftalmologista, especialista em retina e uma referência, que talvez ele não saiba, mas uma referência para muitos colegas dele, porque muita gente fala bem dele. Então, Dr. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mary, obrigado pelas palavras acolhedoras aí. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando e aprendendo com vocês também, né? A gente está sempre aprendendo, né? É todo dia. É impressionante. Isso é muito bom, né? Impressionante. É impressionante. E antes de começar, e já te agradecendo muito pela tua presença, eu quero contar um pouquinho de quem é o Dr. Rafael. O Dr. Rafael, ele é um médico, especialista em oftalmo, especialista em retina e doenças de vítreo. Ele se formou na PUC. Na PUC. É membro da equipe do Hospital do Banco de Olhos, do São Lucas da PUC e da Retina Center. Hoje é proprietário da R-Clinic, que é uma clínica que inaugurou há muito pouco tempo. E nós vamos então conversar um pouquinho sobre medicina, sobre vida, sobre empreendedorismo. Acho que vai ter muito assunto para a gente conversar. Vai ter bastante coisa. E medicina hoje em dia cada vez mais se funde com o empreendedorismo, né? Com certeza, com certeza. O meu pai é médico, tem 84 anos, e de lá para cá, entre a carreira dele e a minha, mudou muito. Muito, muito, muito. Muito, 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 muito. E eu quero, antes de mais nada, te dar um presente. Opa! Um presente da clínica. Maravilha! É uma empresa que trabalha com inteligência artificial para clínicas. Olha! Te mandou um presente. Não, e olha aqui, ó, sem glúten, sem lactose, sem açúcar refinado. Perfeito, né? Perfeito. É o doce ideal. Doce ideal, hein? Não vai durar até a segunda. Não, vai chegar em casa e eles vão atacar. Não vai. Não, a Lebru é maravilhosa, essa empresa. Maravilhosa. Foi uma empresa de inteligência artificial, mas a gente vai ter que ter uma inteligência emocional para não comer isso aqui até segunda-feira. Vamos ver como é que tá aí dentro. Olha que legal. Maravilha, olha só. Isso aqui no café da manhã, meu Deus do céu. Obrigado aí, Clínica, patrocinador. Obrigado. Te deixar um folder do programa Bem Atender, que é um programa que eu tenho junto com a Patrícia Ribeiro. A gente faz treinamento de equipes para clínicas, secretárias, toda a equipe. Trabalha com os processos, com uma série de coisas. O nome é muito bem... Super convidado a conhecer o projeto. Tá. Pessoal, antes de mais nada, para quem gosta de histórias dentro da área da medicina, assina o canal do YouTube. Saibam que esse episódio também vai estar publicado no Spotify. Ativa o sininho e segue o Medicast Oficial no Instagram. Então agora nós vamos começar esse bate-papo. Que coisa boa. Vamos lá. Rafael, a tua trajetória começou primeiro na cirurgia geral. E depois que tu foi fazer o oftalmo, isso me surpreendeu muito o dia que eu te conheci, que tu me contaste. Porque não é muito comum isso. Então, eu queria que tu começasse, se possível, por aí, assim, me contasse como foi teu início. Durante a faculdade, né, a gente faz os anos que a gente é o acadêmico, né, a faculdade tem 6 anos, 4 anos a gente é o acadêmico, e nos últimos 2 anos a gente vira o doutorando.
onde tem muita prática mesmo, além da teoria, tem muita prática de botar a mão mesmo na medicina, né? Cirurgia, ambulatório, realmente atender pacientes. E eu sempre quis alguma especialidade cirúrgica. E eu sempre queria, a minha ideia era cirurgias leves, microcirurgias ou pouco invasivas. Então, surgiu a plástica, cirurgia plástica de face, né? Ou oftalmo. Só que para te ser cirurgião plástico, tu tem que fazer residência em cirurgia geral antes. Sim. Então, eu fiquei entre essas duas. Oftalmo, tu fazia a residência direto. Ou, se eu fosse fazer plástica, eu teria que fazer a residência em cirurgia geral. Então, eu estava nesse pensamento na época. E teve uma vez que eu era doutorando, eu fui ajudar um professor, que era um super cirurgião, mas a cirurgia geral, algumas duram 4 horas, 3 horas, 5 horas, né? E o professor pediu para eu ficar abrindo o campo cirúrgico para ele, e nesse caso específico, abrir o campo cirúrgico era rebater o fígado do paciente. Então, eu tive que ficar com a mão no fígado do paciente. Se eu ficasse de frente para o paciente, o professor não ia ter campo para operar, e eu tive que ficar de lado. Uma cirurgia aberta. Cirurgia aberta, 4 horas de lado, sem enxergar nada, com a mão segurando o fígado do paciente. E cada vez que eu mexia, ainda levava um xingão do professor. Claro. Parecia aquelas provas do Big Brother, que é de resistência, sabe? Uhum. E isso de madrugada. Então eu saí dali, me lembro como se fosse hoje. A minha esposa também estava fazendo medicina e mandei para ela uma mensagem. Vou fazer oftalmo, está decidido. Não tenho condições. Eu não tenho condições de fazer cirurgia geral para depois fazer a plástica. Eu sempre gostei de oftalmo. Meu pai me deu um livro lá pelo 2º, 3º ano de medicina chamado O Olho. Eu devorei aquele livro e conta a evolução do olho, né? Então era uma paixão mal resolvida com o oftalmo e acabei casando com o oftalmo. Que coisa bem boa. E a partir daí, ok, tu começou na oftalmo, já está há mais de 15 anos na oftalmo. Mais de 15 anos. Eu acabei a residência em 2012, então estamos há 14 anos, né, na oftalmo. E daí tu foi trabalhar aonde? Essa história é interessante porque ela se funde também com a parte de empreendedorismo. Eu acabei... Durante a residência, eu fui... A minha esposa falou para mim de um curso que existia, e esse curso era um curso pré-residência médica. Ele preparava os alunos para passar na prova de residência médica, né? E a minha esposa sabia que eu explicava bem, que eu tinha paciência, porque eu ajudei muito ela para ela passar no vestibular, explicava matemática, explicava física. Ela falou assim, olha, tu tem que dar aula. E tem um curso chamado... Isso, didática não é qualquer um que dá, né? Pois é. E eu tinha, assim, uma certa facilidade. Então, ela falou para mim, tu tem que dar aula, porque tu ensina bem. E tem um curso aí, que é um concorrente de um grandão, que era o Medcurso na época, né? Mas tem um curso aí que daqui a pouco tu pode dar aula lá. Eu conheci um colega que dá aula nesse curso e daqui a pouco tu pode falar com ele e dar aula. E eu, vamos dar uma olhada nisso. E aí é interessante vocês verem, para vocês verem onde é que vai acabar essa história. E aqui eu deixo, né? Tô aqui para tentar contribuir com a minha experiência. Algumas coisas deram certo, outras não. Mas aqui eu gosto de pontuar isso. Se eu puder dar um conselho para quem está, seja na medicina ou seja em outra carreira, acreditem que as coisas que vocês façam, elas podem crescer e evoluir e virar uma grande coisa. E às vezes grandes coisas começam com realmente pequenos passos. Desde que você acredite e vá fomentando e crescendo e empurrando para cima, né? Tendo uma evolução. É a persistência, né? A persistência.
E vocês vão ver aonde é que eu cheguei com esse conselho da minha esposa. Começando aí, porque isso eu acho importante a gente conversar, assim, ó. Nós vamos fazer um passo a passo nesse episódio de uma coisa que começou muito pequenininha. E eu tive o prazer de conhecer a Clínica Nova. E eu posso garantir para vocês que é uma coisa grandiosa, sabe? Em espaço, em beleza, em tecnologia. Eu confesso que olha, Dr. Rafael, eu conheço bastante clínica, mas a tua me surpreendeu positivamente. De uma maneira, assim, de me sentir orgulhosa de ter uma clínica dessas dentro da cidade de Porto Alegre. Então, assim, ó, conta essa tua história, porque depois a gente convida as pessoas até para entrar no teu Instagram, no teu site, para verem o que tu construiu agora. Maravilha. Então, vamos lá. Minha esposa me falou isso para eu dar aula. E aí eu consegui o telefone do Jader. O Jader é um grande colega, até vale a pena depois vocês conhecerem. O Jader, ele era o dono. Estava tocando esse curso de preparatório para a prova de residência médica. Que é uma dificuldade de passar, né? Que é uma dificuldade, é o segundo vestibular. É o segundo vestibular. E esse curso, ele era dentro do Fleming. Então tinha o Fleming pré-vestibular, o dono era o Jorge Inácio. E o Jorge Inácio falou pro Jader, não, dá tuas aulas de noite aqui, não tem problema. Eu cobrava lá um aluguel mínimo. Não tinha CNPJ, não tinha contrato social, era Fleming pré-residência. E aí o Jader me chamou, eu liguei pro Jader, minha esposa falou e tal, eu queria dar aula aí. Ele, a única vaga que tem é de epidemiologia e medicina social. Tu topa? Eu topo. Eu vou estudar medicina e epidemiologia social e vou ir dar aula de epidemiologia e medicina social. E comecei a dar aula de epidemiologia e medicina social. Era segundas e quartas à noite, das 6 às 10 da noite. E nós tínhamos 5 alunos, 6 alunos. Presencial. Presencial, tudo presencial. Desses 6, um não pagava porque era amigo do Jader. A outra menina não pagava porque era bonitinha. A outra não pagava nunca porque não tinha dinheiro. Ou seja, tu dava aula de graça. Isso. Mas a gente estava... Eu entendi muito cedo que aquilo poderia se tornar uma coisa boa e grande. E aí um dia, a minha esposa me chamou e falou assim... Eu reclamava, né? Ô Roberto, a gente vai lá... Tem um que paga dos 6. E ela falava, tá bem, mas quanto é que vocês estão cobrando? A gente está cobrando a mesma coisa do médio curso. Daí ela olhou para mim, não, mas vocês não podem... Vocês acham que vocês são o quê? Cobrar a mesma coisa do médio curso, que era um super curso, com livro, tudo. Vocês têm que cobrar menos da metade. E é verdade. Falei com o Jader, eu nem era dono, né? Jader, a gente tem que cobrar menos da metade. E ele, tá bom, vamos fazer isso. De 6 alunos, em 2 semanas a gente foi para 53 alunos pagantes. Gente, que legal! E aí a gente teve que dobrar, porque não cabia todo mundo na sala, a gente teve que dobrar. Eu dava aula das 6 às 7h30 numa sala, das 7h30 às 10 na outra. E a aula de cursinho não é uma aula calma. Tu tem que te matar dando aula, sabe? Sim, porque tu tem que puxar energia, né? Exatamente. A aula do cursinho não é uma aula normal, ela é uma aula que puxa muita energia, porque tu tem que puxar a pessoa para cima. A pessoa tá ali porque ela quer. Então a gente deu esse boom para 53 alunos. E o Jader me chamou para ser sócio. Como não tinha nada, não precisava comprar nada. Vamos ser sócio, vamos. Mas ele falou que nós temos que mudar o nome, porque o Jorge Inácio não nos quer mais aqui. Daí eu falei, Jader, vamos fazer, o nome vai ser O Residente. Porque eu já tinha montado um site, eu tinha ideia de fazer um site para ajudar as pessoas. E que é bem conhecido hoje em dia, né? Isso. O Residente seguiu depois, né? E aí virou o Residente. E a gente chegou... a gente deu aula. O dia que eu casei, eu dei aula de manhã. A gente dava uma pré-prova. Eu ia casar sábado de noite, sábado de manhã dei aula. Mas a gente chegou a ter 250 alunos. Incrível. Cobrando muito, até parecido com o médio curso, até depois evoluiu bastante. E aí, quando nós estávamos no auge... e aí eu já era sócio, já tinha funcionários, aí virou uma empresa mesmo, né? Uhum. Aí o sócio era eu, o Jader e o Roberto. E aí o Jader dava aula tão bem que foi chamado para dar aula em São Paulo. E
a gente levou mais um tempo e aí uma empresa comprou metade da nossa empresa. Comprou 50% e me deixou de CEO. E aí se passou um ano e queriam comprar os outros 50%. Só queriam que eu continuasse na operação, né? Daí eu falei, não, olha, se eu vender esses outros 50%, eu quero cair fora daí. Pensaram e tal, e aí toparam. Não, então a gente vai te comprar a outra metade e tu sai da operação. E eu até estava viajando quando saiu o negócio. Foi um dia muito, muito feliz, assim, muito, muito bacana, porque a empresa é que nem um filho que tu cria, né? E daí vai pra vida, né? Uma hora pra ela continuar crescendo, tu tem que deixá-la aí. Porque esse grupo que me comprou era um grupo grande, mas ele foi comprado por um grupo maior ainda. Que incrível. Então, uma coisa que começou com uma mera aula de noite, sem nada, acabou virando uma empresa e foi comprado. Sem receber nada, praticamente. Sem receber nada. E aí foi comprado depois em 50% e depois mais 50%. Mas aí já tem uma lição, né? A lição de a gente acreditar e ter persistência. Porque a persistência vai fazer as coisas acontecerem. O resultado a gente vai colher. Mas é uma persistência que tu nem pensa que tá tendo persistência. Simplesmente tu vai indo. É difícil transmitir isso em palavras, assim. É uma obstinação. É uma obstinação, assim. Tu não pensa, assim, que eu vou me esforçar, vou lá que vai dar certo. Não, é que nem respirar, tomar banho, se alimentar, assim. Tu vai indo. Faz parte de ti a persistência, né? Vai indo. Muito da personalidade também. Muito da personalidade. Mas a gente consegue aprender a ter persistência também, né? Perfeito. Consegue aprender também. Não, pode se tornar uma habilidade. Não pode se tornar... Assim, ó. Quer ter sossego? Não faça nada, né? Não faz medicina. Não faz medicina, né? Não faz medicina. Porque sem a persistência, sem a medicina, não consegue. O próprio vestibular é um teste de persistência, né? Muito. Lá no início, né? Se tu não é persistente, tu não passa, né? Não passa. E a partir daí, tu ficou mais voltado só para o oftalmo daí. Aí sim, aí em seguida ali, eu levei muito tempo a parte de CEO com a oftalmo. A oftalmo foi ganhando corpo, foi crescendo, e aí eu fiz retina. E aí foi a época que literalmente eu mais trabalhei na vida, porque eu era fellow de retina, eu já sustentava a minha casa, então eu tinha que ter, o fellow não paga nada, eu sustentava a minha casa, eu tinha que ter dinheiro para sustentar a minha casa, então eu trabalhava como oftalmo. Já tinha filhos? Não, ainda não. E eu tinha ainda um ganho da empresa do residente, né? Mas eu trabalhava, eu chamo categoria feito bicho. É das 6 às 11 da manhã, todo dia. Todo dia. Das 6? Da manhã, das 6 às 11 da noite, todo dia. Que loucura. Todo dia. E como é que foram os plantões? Teve uma época de plantão violenta na tua vida também, né? Teve. Eu precisava... Bom, aí eu no final da a residência de oftalmo são 3 anos, né? No segundo ano, eu comecei a fazer plantão de clínico num lugar muito conhecido chamado Cruz Azul. E eu trabalhava como clínico lá na época. E aí teve uma época lá que teve uma primeira gripe. Não foi a pandemia. Não foi o coronavírus. Era uma outra mais leve, mas que deu assim um pânico. E aquilo lá não parava de entrar gente. Tá? E eu trabalhei nessa época lá, na Cruz Azul. E eu trabalhava bem, cumpria os horários certinho, atendia bem os pacientes. E o dono me convidou para ser sócio. Todo mundo te quer de sócio, viu? E aí eu virei sócio da Cruz Azul. E aí, bom, como sócio tu tem bônus e ônus, né? A gente sempre acredita que o bônus é maior que o ônus. E de tanto trabalhar, virei sócio. Mas eu precisava montar o meu consultório de oftalmo. Estava acabando a residência. E aqui vem se eu puder dar uma outra dica, para os médicos que estão começando na carreira, montem o seu lugar. Uma das coisas mais maravilhosas na medicina é ter autonomia. Não percam a autonomia. Montem o seu lugar. Você vai ter a sua cadeira, o seu computador, a sua gaveta, a sua geladeira, ou não, se não quiser ter geladeira. Mas o que eu quero dizer com isso?
a coisa vai ser do teu jeito. E isso dá uma satisfação de trabalho muito grande, muito grande. Então, vocês podem até, no início, trabalhar em alguns outros lugares. Eu trabalhei muito em lugar que não era meu. Muito, 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 muito. No começo é assim. No começo é assim. Mas eu tinha sempre a ideia e o consultório, eu acabei a residência e comprei meu consultório. E os meus colegas falavam assim, mas o custo do consultório, e cadê o paciente, cadê o convênio? E os aparelhos de oftalmo são caros, e cadê o dinheiro para os aparelhos? Eu nunca botei isso no papel, porque eu pensava assim, ó, eu tenho que ter a satisfação de trabalhar no que é meu, no meu consultório. E aí tem uma coisa que eu falo para os meus clientes, que é justamente isso. Às vezes a vida vai levando o médico e o médico vai aceitando todas as oportunidades sem pensar. E quando tu te dá conta, tu já ficou um tempão dentro do guarda-chuva de uma grande instituição, de uma grande equipe, onde pode ser bom por um tempo, mas se tu não prestar atenção em que caminho a tua carreira está indo, tu fica refém daquela situação confortável. E daqui 20 anos é que tu vai te dar conta de que não era aquilo que tu queria. E às vezes não dá nem tempo de mudar. E a gente não tem nem coragem de mudar. Então, essa estratégia, esse cuidado, doutor Rafael, o carinho que tem que ter pelas decisões na carreira, pensar etapa por etapa, é o que tu tá fazendo ainda, porque tu é super jovem, é muito importante. Justamente para poder ficar grato, né? Ter essa sensação boa de sucesso. Isso é verdade. E assim, não precisa ser nada grandioso. Basta que seja uma coisa criada pela pessoa. Do jeito da pessoa. Do jeito dela. Eu vou falar uma frase agora que eu me dei conta dessa frase e é a seguinte, ó. Enquanto a pessoa trabalha em algum outro... O médico, tá? Enquanto o médico trabalha em algum outro lugar e ganha um dinheiro, aquele dinheiro não é salário. Pensem que esse dinheiro é uma ajuda de custo para te aprender até tu montar o que é teu. Perfeito. É uma ajuda de custo para te aprender até tu montar o que é teu. Não é para viver daquele dinheiro. Aquele dinheiro aquilo ali é uma situação transitória. E a outra questão é, no início da carreira, investir todo o dinheiro na carreira e não imobilizar em patrimônio. Perfeito. Porque o que também se vê é o primeiro dinheiro que começa a aparecer melhor, assim, uma quantidade maior, muitas vezes esse médico compra um carro, compra um apartamento, cria um financiamento, em vez de comprar, de repente, até um equipamento que dali vai sair dinheiro. Não compra um ativo, compra um passivo, né? Sabe? Então, isso é uma coisa que também tem que cuidar. Então, o médico jovem, ele precisa ter calma. As coisas vão chegar. Eu digo para todo mundo isso. Tu vai conseguir tudo que tu espera, mas vai aos poucos, né? Esse dia a dia, essa conquista, ela é lenta. Ela é lenta, só que a turma pensa assim que a felicidade está no final. Não é isso que acontece, tá, gente? Não é que vocês vão botar a cabeça num balde de água fria, vão ficar sem respirar por 10 anos, e aí um dia vocês vão sair e vai estar tudo pronto. Olha que legal. A felicidade e a gratificação, tu vai colhendo frutos ao longo do caminho. Não é ruim, um dia maravilhoso. É muito ruim, menos ruim, médio, bom, muito bom, excelente. Um dia fica maravilhoso. E isso é fantástico. Não acreditem que vocês vão se ralar 10 anos e no 11º vai ser maravilhoso. Não, vocês vão se ralar 1 ano. No segundo já é menos. Vai melhorando. Vai melhorando. A sacola vai ficando mais leve, né? Perfeito. Vai melhorando. Só que muita gente pensa, eu não vou me ralar 10 anos para um dia. Não é isso, não é essa a frase. É que tem que curtir o processo. Tem que curtir muito o processo. Tanto que a gente vê, olha só, a gente vê pessoas que venderam empresas que poderiam não trabalhar mais até 5 gerações da família. O que a pessoa faz depois que ela vende essa empresa? No dia seguinte ela está pensando em abrir outra. Exatamente. Esse tipo de pessoa, ela já só chegou naquele ponto porque ela é assim e ela não vai parar.
A vida dela é empreender e abrir empresa. Todo mundo, por que não se aposenta, não vai pro Caribe? Porque não é daquela... Se ela pensasse assim, ela não teria aberto nem a primeira. Isso é uma questão de propósito. Isso é uma questão de personalidade, de ser uma pessoa realizadora. E as pessoas têm que ter também essa vontade de ser realizadora para estar numa profissão como a medicina, porque a medicina é uma constante realização. Vocês não param de estudar, vocês não param de participar de eventos científicos, toda hora chega uma tecnologia nova. Se não tiver curiosidade, vontade de realizar, vontade de aprender, tu fica estagnado muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Eu diria mais, não se mexer, não fica parado, tu vai voltando. É pior ainda. Pior ainda. É pior ainda. E daí? Me conta. Nós temos uma história ótima aqui. Bueno. Então, eu acabei a residência e não fui fazer retina em seguida. Eu fiz oftalmologia geral por 2 anos. Trabalhava em clínicas populares, na periferia de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, na CIS Brasil, bem longe lá. E também na Cruz Azul como clínico. Eu já tinha comprado o dia que eu comprei a sala do meu consultório, da Lucas de Oliveira, que é o menor ali, eu tinha lá na Cruz Azul, era o Tombini. O Tombini muito, muito rude, muito irritado, enfim. Um dia eu estava atendendo lá e ele entrou, sala dentro, eu estava com um paciente, ele entrou. De quem é aquele carro que está lá no estacionamento, não sei das quantas, era do meu paciente. Olha, doutor Tombini, eu acho que é do seu João aqui. Então tu vai lá tirar agora. Imagina falar isso pro paciente no meio da consulta. Aí eu saí dali e falei assim, não. Aqui eu não volto mais. Porque não fiz tudo o que eu fiz para ser interrompido no meio da consulta, o meu paciente ser maltratado, para tirar um carro de uma vaga. Eu saí dali e comprei a minha sala. Sem saber como que eu ia pagar. Mas tu decidiu. Mas eu decidi. Sem saber como eu ia pagar. Mais uma virada, né? Mais uma virada. De coragem. De coragem. Só que daí eu precisava 2 aparelhos para a sala. Que são os aparelhos de oftalmo. Que são caros. Caríssimos. Para mim, na época, era inviável. E aí eu fiz 26 plantões seguidos, 26 domingos seguidos, juntando todo o dinheiro para comprar os aparelhos. Então eu não tive domingo por 26 finais de semana. Que loucura. E a Roberta, minha esposa, preparava o almoço num pote de sorvete. Botava comida num pote de sorvete. E aí era na Ubra que eu fazia um plantão ali, até nem tem mais. Então era das 7 da manhã às 11 da noite. E aí é um plantão clínico, né? E eu já olhava ali o oftalmo atendendo. Olha, o horário do oftalmo é melhor, não é das 7 às 11. Quanto é que paga por mês? O oftalmo ganha mais. E eu já era residente, né? Só que eu já não podia trabalhar ainda como oftalmo, né? Uhum. Eu era clínico, né? Tava fazendo a residência. Então foram 26 domingos. Mas conseguiu. Consegui comprar os aparelhos. Que máximo. Que máximo. E hoje, vocês têm uma clínica espetacular. Nos lugares mais exclusivos e mais nobres de Porto Alegre, porque aquele prédio que fica ali no shopping Carlos Gomes, o novo Bourbon, né, o novo prédio do Zafari, desculpa, que é simplesmente incrível a clínica. É uma clínica muito grande, não sei quantos metros quadrados tem a clínica, mas ela foi toda pensada de uma forma assim, ela é muito moderna, muito ampla, mas ela é acolhedora também. Ela passa uma coisa boa. Não sei se pela luz natural, por ela ser toda muito clara. Me fala um pouco de como é que tu chegou nesse momento de ter essa clínica. Porque isso é um case de empreendedorismo médico e eu gostaria de trazer um pouco todo esse desafio para que as pessoas se inspirassem nisso. Que a medicina, como tu disse no início, ela hoje não é só medicina, ela tem que estar fundida com o empreendedorismo. Perfeito. Não, a clínica é um projeto já de amadurecimento aí de 2, 3 anos. O
meu desafio do momento. Não vai ser a única. Tá vindo coisa nova por aí. E entre passar na frente da obra do prédio, sem não ter um WhatsApp, para quem é que eu mando o WhatsApp se eu quiser alugar um lugar aqui? Eu não tinha nem essa informação. Até atender o primeiro paciente é uma distância e é uma energia muito grande, porque tu tem que ir atrás, tu tem que negociar. Negociar um contrato desses é algo muito desgastante, e tu tá ansioso. Eu olhei 3 ou 4 lugares, mas eu queria aquele, já sabia que eu queria aquele, e tu não pode muitas vezes demonstrar muito o que tu quer, porque é uma negociação, Claro. né? Tu tem que ter frieza, saber que vai dar certo, né? Essa frieza é difícil quando a gente tá empolgado. E isso é muito difícil, porque eu queria ali a clínica. Teu olho tá brilhando, né? A gente tem todo um comportamento. Imagina, por mim, verbal. Assim, eu quero amanhã, onde é que eu assino, mas não posso falar isso. Claro. Entendeu? E eu moro a uma quadra dali. Então, tinha que ser ali, né? E é uma negociação complexa, né? Mas eu já aprendi muito com a negociação da venda do curso, do residente, que também eu já sabia que eu iria vender, mas eu também não poderia sinalizar isso de uma forma tão aberta, mas a gente sabe que vai chegar no momento da venda. Então, eu já tinha um pouco de experiência nisso. E pensava em ter um lugar, até o logo da clínica, né? O slogan, se chama Um Novo Olhar. E isso não é só um slogan. É um novo olhar na parte de oftalmo, é um novo olhar pro paciente, um novo olhar em tecnologia, porque o paciente tem que ser entendido. A gente examina o olho, se preocupa com o olho, estuda o olho, opera o olho. Mas aquele olho faz parte de uma pessoa. E aquela pessoa, isso eu aprendi há muito tempo atrás, aquela pessoa é o amor de alguém. Então, quando a gente tá operando, tu pensa como se estivesse operando um familiar. Aquela pessoa tem um familiar que é o amor dela. E que está lá na sala de espera do bloco, ansioso que dê tudo certo. E a gente está mexendo no sentido, que na minha opinião é o sentido mais importante, né? Sabe que isso que tu falasse, a primeira vez que eu escutei foi de uma secretária, de um médico. Uma secretária muito especial. É raro uma secretária te falar isso. É a secretária ainda do Dr. Mirandolino Mariano. E um dia eu estou conversando com ela e ele atende muito paciente com câncer de próstata, de rim, ele é um urologista. E eu disse, mas como é que tu faz para fazer o contato pré-operatório com o paciente ou com o familiar, a esposa normalmente do paciente, um dia antes da cirurgia e coisas? Não, Mary, eu ligo. E quando eu falo com o paciente, eu digo assim, seu fulano, fica tranquilo, agora de noite, o senhor toma um chazinho, deita, reza, porque os seus exames já estão todos aprovados pelo doutor. O doutor amanhã de manhã vai estar super cedo lá lhe esperando. E o senhor vai fazer a cirurgia e quando for se dar conta, já vai estar indo almoçar com seus netos, vai estar indo dançar, a vida vai ser normal. Aquilo, ela chegou e me falou assim, porque Mary, eu me dou conta de que tem uma pessoa muito ansiosa por uma cirurgia do outro lado. Para nós é o nosso dia a dia, mas tem alguém que está de jejum, está ansioso, está a esposa com medo, ele tem medo também. E ele sempre vai ser o amor de alguém. Tem uma família por trás que ama aquela pessoa. Eu achei isso de uma riqueza, sabe? Que quem dera se a gente pudesse dizer para todos os atendentes de clínica poderem enxergar o paciente dessa forma, né? Perfeito, perfeito. Porque é muito fácil entrar no automático, né? Muito. O dia a dia faz a gente ser assim. É muito fácil entrar no automático. Muito fácil. Muito fácil. Eu, antes de operar o paciente, eu me preocupo sempre e vou ser honesto com vocês, eu não tenho como lembrar disso, lembrar a informação sempre.
Mas quando eu não lembro, eu vou atrás da informação. E antes do paciente ser anestesiado, eu converso e remeto a alguma coisa de bom que a gente conversou no consultório. Então, vamos supor que o paciente seja... Eu operei um paciente agora que ele é capitão de navio mercante. Aqueles navios enormes. E ele é o capitão. Então, isso ele me contou no consultório. Aí se passou 2 semanas, estava lá ele no bloco para eu operá-lo, né? Então eu chego e faço alguma referência. Fiz referência agora à guerra. Cria uma conexão E aí, maravilhosa. como é que o senhor... Então, assim, ele vê que ele não é mais um. Entende? Nem sempre eu lembro qual era a conexão. Aí eu vou buscar no prontuário, mas na maioria das vezes eu lembro. Isso é muito bom. Porque tu cria uma conexão maravilhosa. Claro. Não é mais um na fila. Não é mais um na fila. Não é mais um na fila. Né? Isso é maravilhoso. E a clínica, ela tem só oftalmologistas ou tem outras especialidades dentro da R-Clinic? Tem outras especialidades. O nome R-Clinic, eu vou contar para vocês a origem do nome, tá? R de Rafael, R de retina, R de Roberta, que é minha esposa, e R de radiologia. A gente ia contratar uma empresa para bolar o nome. Aí um dia eu tava lá pensando na vida e veio o nome na minha cabeça, vai ser R-Clinic. Rafael, retina, Roberta e radiologia. Então ela tem lá também uma área grande da Roberta, que faz ecografia dermatológica. Ela trabalha diagnosticando quantidade, local e tratando complicações dos preenchedores estéticos. Né? Quando tem complicação, chamam ela e a complicação só é uma minoria, né? E ela trabalha, o paciente chega lá, não sabe às vezes o que preencheu e aonde preencheu o plano. Né? Até uma prevenção. Uma prevenção. As dermatologistas chamam a minha esposa ou indicam pacientes para minha esposa, porque, rapidinho aqui, eu abri um parênteses. Imagina, eu vou operar um olho. Eu tenho que saber o que tem dentro daquele olho, né? Porque pode ter inúmeras coisas. Então, antes de começar a cirurgia, eu tenho que saber. A dermatologista, antes de preencher, tem que saber se a paciente já fez algum preenchimento. E o que colocou. E qual é o plano da pele que tá aquilo ali. E aí a minha esposa consegue dizer, ó, ela colocou ácido hialurônico, tal quantidade, há tanto tempo, em tal plano. Perfeito. Os cirurgiões plásticos também precisam muitas vezes disso. Muito. São os dois encaminhadores para minha esposa. Então tem uma área de ecografia dermatológica. E outros colegas oftalmologistas também. Outros colegas, a gente tem 3 consultórios lá, já tem 3 ou 4 colegas, está entrando o 4º agora, que ocupam esses 3 consultórios. E é uma vitória. Qual é a tua sensação de ver esse sonho realizado? Para quem trabalha com isso, eu vou dar um exemplo, tá? Existe um exame que quem faz retina não vive sem, que é a tomografia de retina. Quando tu trabalha em outros lugares, tu tá, obviamente, dentro das regras daqueles lugares. Então, para um paciente fazer uma tomografia, tu tem que fazer um pedido, tem que ir na secretária, tem que o convênio autorizar, ou o paciente tem que pagar, e tu tem que esperar, e a técnica faz. E hoje em dia eu tenho meu aparelho lá. Então, se eu fico com dúvida, alguma coisa, eu pego o paciente pela mão, não, vem cá comigo. Ah, doutor, mas tem que pagar. Não, deixa comigo, senta aqui, não vai precisar pagar nada. É uma dúvida que eu tenho para poder te ajudar. Eu sento ele no aparelho e faço. Então aquilo é meu. Agiliza muito. Agiliza muito. É uma coisa supra comercial. Quando eu faço isso, eu estou preocupado em resolver e descobrir o que o paciente tem. A parte comercial, ela existe e vai acontecer depois. Mas é muito bom tu pegar o teu paciente pela mão, passar pela secretária, entrar no lugar e tu mesmo fazer o ACT. Tu já sai com o diagnóstico resolvido ali. Eu já vejo na hora o que tem, que me ajuda na consulta. Então isso te deve dar uma gratificação... Tremenda. Mas tremenda. Deve fazer toda a diferença no teu dia a dia. Toda? Não. Essa parte de tu poder marcar o que tu quer, a hora que tu quer, é muito boa. É a tua casa, né? Na realidade. Tu fica à vontade para... Tu tem o ônus de enfim, a gente colocou um capital lá, aquilo lá tem que dar certo, tá indo super bem, eu fico grato com isso,
Mas a gente tem um ônus da preocupação, né? Não é... Porque nem tudo são flores, né? Nem A gente tudo deve são ter flores, tido né? bastante incomodação na hora da obra, na época, preocupação de se as coisas vão dar certo. Eu não sei como é que foi todo o processo de reforma de todo aquele espaço, mas isso demanda muita energia, né? Muita. Eu tive sorte. Na obra eu tive sorte. Tu sabe que o meu trabalho como consultora, alguns projetos são quando o médico quer fazer um upgrade na carreira. Tipo, eu quero sair daqui, desse grupo onde eu tô, e eu quero montar o meu consultório. E eu tenho que me envolver muito com o arquiteto que ele contratou e tudo, porque tudo é uma questão de estratégia da carreira. Eu já passei por maus bocados. Imagina. Maus bocados. Porque tem muita técnica, mas tem muito ego, muitas vezes, né? E o cliente médico, às vezes, não sabe também transmitir tudo que ele quer para aquele profissional que vai fazer o projeto. E alguns projetos dão errado porque o arquiteto ele não tem o conhecimento necessário do que uma clínica médica precisa. Se tu pegar um arquiteto maravilhoso que faça projeto de residência, tu tá ralado. Ah, não dá. Porque alguma coisa vai dar errada. Já peguei erro de bancada de secretária para uma pessoa só e a clínica é enorme, tu precisa ter no mínimo 3 pessoas ali, e eles constroem de granito uma bancada que não tem que fazer. Já peguei várias coisas nesse sentido, que são obras estruturais que muitas vezes... Sabe? Muito difícil de arrumar depois. Muito difícil, porque são obras... Então, que bom que tu teve sorte. E uma coisa que a gente tem que pensar numa obra comercial é o fluxo das pessoas. Exato. Uma casa não tem fluxo, né? Uma casa entra 3 pessoas, se moram 3, entram 4 e saem 4. Numa clínica, entram 100 pessoas e saem 100 pessoas, com acompanhante. E tem todo um desgaste, tem toda uma limpeza que precisa ser pensada para que seja prática, porque tu também está trabalhando ali com um ambiente que tem que ser altamente higienizado. A orientação lá para a nossa equipe de limpeza é a seguinte: elas começam numa ponta e vão limpando até chegar na outra ponta. Quando elas chegam, elas já voltam limpando. Elas não param nunca, fica que nem um trem. Porque quando elas chegam na outra ponta, já foi usada a primeira ponta, claro, já está suja. Então elas ficam nem um trem, para lá e para cá. Tem que ser. Agora vamos falar um pouquinho sobre a oftalmologia, tá? Eu queria que tu me falasse sobre quais são as principais doenças de retina. Eu conheço um pouco da retinoplastia, não, acho que não. Retinopatia? Retinopatia diabética, né? Que eu tenho conhecidos que perderam a visão, enfim, por causa dessa doença. O que tem de novo hoje? O que tem de desafiador nas doenças de retina? Que não é só essa, deve ter outras também. Tem outras, inúmeras, tá? Eu acho que a grande inovação em retina cirúrgica, eu vou falar uma inovação em retina cirúrgica e uma inovação em retina clínica. Mas a grande inovação em retina cirúrgica, que está acontecendo nos últimos anos, e aí a gente faz um link com o nosso primeiro papo aqui, que é a necessidade de se atualizar, é os sistemas de visualização cirúrgicos, tá? Até 3 anos atrás eu operava olhando por um microscópio, né? Ontem, e faz 2 anos, 3 anos, que eu não opero mais olhando por microscópio. Eu coloco um óculos, que tem um óculos, e o olho ele é projetado numa tela 3D, e esse óculos serve para eu enxergar em 3D. Então, a tela é maior que essa aqui, e o olho ele fica do tamanho do projetor ali. E eu tenho uma liberdade completa de movimento. Então, eu opero olhando numa tela, tá? E essa tela não é uma mera filmagem do olho. Ela tem filtros. Então, tem uma membrana lá que eu coro com corante azul, eu ligo o filtro azul. Então, me mostra muito bem isso. Então, eu acho que em retina cirúrgica, a grande inovação são esses sistemas de visualização. Já está chegando um novo, eu estava em São Paulo agora, conhecendo esse novo. Final de semana passado, eu estava lá em São Paulo, conheci um novo onde o óculos vai ter a tela. Que incrível! Então, o cirurgião coloca o óculos
e para onde ele olhar, ele está dentro do olho do paciente. E é Além de ser mais confortável mais confortável. para o Porque cirurgião. tu não fica espiando por um buraquinho. Claro, O teu mundo, depois que tu coloca o óculos, se torna o olho do o paciente. olho do paciente. O olho do paciente. Quais são as doenças que causam, que normalmente são resolvidas com cirurgia dentro da retina? Descolamento de retina, retinopatia diabética grave, tu salva a visão do paciente, salva mesmo. O paciente às vezes já perdeu um olho pela retinopatia, tu consegue salvar o outro. Membranas epirretinianas, que são uma membrana que se cria na retina e entorta a visão do paciente. Buraco macular, é um buraco na retina, a gente consegue fechá-lo. E tem toda a parte de catarata, né? Hemorragias vítreas. Basicamente é isso, o dia a dia da cirurgia retiniana, assim. A catarata, hoje em dia, é considerada a cirurgia que mais ocorre no mundo, né? Ela é gigante. Em número, é a cirurgia que mais ocorre no mundo. O ano passado, a gente teve 2 milhões de cirurgia de cataratas no Brasil, 600 mil, desses 2 milhões, 600 mil na parte de saúde suplementar, de convênios e particulares, e 1 milhão e 200, 1 milhão e 400 pelo SUS. Então, é a cirurgia que mais se faz no mundo. Né? E ela resolve, né? Resolve. Não, operei uma senhora 2 semanas atrás, ela entrou carregada no consultório e hoje faz tudo, tá? Enxergando que nem nós. Ai, que coisa linda. Né? Claro que são cataratas extremas, né? Sim. Normalmente o paciente não chega nesse ponto. Ele chega com alguma dificuldade de visão. E a cirurgia hoje, se tu coloca uma lente trifocal, tu livra o paciente do óculos. Então, muitos pacientes que usam óculos para ler, que são dependentes do óculos para ler, tu opera e não tem mais óculos. Sabe que eu dei uma olhada no teu Instagram e tem uma parte de depoimentos. E me chamou a atenção uma paciente que tu operaste, que ela disse que ela fica emocionada de falar porque ela precisava de óculos para ver o shampoo e o condicionador na hora do banho. Ela não conseguia saber o que era uma coisa ou outra. Tinha que tomar banho de óculos. Incrível. Aí tu imagina, hoje em dia, na época do meu pai, a pessoa com 60, 65 era idoso e tal. Hoje em dia, com 65, tu tá 1000 pelo mundo. Tomar um banho de piscina, dar um mergulho, tomar banho sem óculos, ou fazer exercício. Isso é vida, né? Isso é vida. Isso é vida. Eu operei um colega meu da academia, ele tinha 8 graus de hipermetropia, um grau terrível, tá? E ele tava fazendo agachamento com peso. E ele foi se agachar e caiu o óculos dele. Ele quase sofreu um acidente. Porque ele ficou nervoso, ele ficou sem enxergar nada, ainda bem que tava o professor perto. E aí é ali que ele decidiu operar. Claro, porque o risco de se machucar é muito grande. O risco de se machucar é muito grande. Eu operei meu sogro... Porque a gente é dependente. Dependente. O meu sogro tem muito grau também, eu operei ele em janeiro agora. Tá feliz da vida. Sem óculos. Ah, isso é maravilhoso. E quanto à tecnologia, a gente fala muito de inovação, de tecnologia, de acolhimento, que é o ideal. É a tríade. É a tríade. Para o sucesso hoje na medicina, né? A gente tem muita tecnologia, muita inovação de coisas que estão chegando, que é uma velocidade incrível, e o acolhimento do paciente. E isso tem que estar tudo misturado. E a gente tem também a inteligência artificial entrando como uma aliada. Me fala um pouco se ela é uma aliada, se ela é uma ameaça. O que tu acha de tudo isso? Porque é o assunto do momento. É o assunto do momento. Acho que foi mais de $1 trilhão investidos em IA nos Estados Unidos agora. Tá uma corrida das empresas de tecnologia. Existe até o receio de uma bolha de IA, né? Mas, enfim, não é a minha área, eu só acompanho como interessado nisso. E a IA na oftalma, ela começou... Vocês lembram do primeiro iPhone? Tinha uns aplicativos ali que eram umas bobagenzinhas, assim, tu fazia assim, virava água, tirava umas fotinhas e tal. E hoje em dia, a gente tem aplicativo... Eu cheguei aqui através de um aplicativo do Waze e do iPhone, aplicativo poderosíssimos, né? Então, a IA, ela começou... Só que isso demorou anos. A IA, há 1 ano atrás, tu usava para fazer desenho de
faz um desenho de uma conjuntivite, ela fazia. Com mais inflamada, ela fazia. Só que isso já é passado na IA, né? Hoje em dia, um paciente me pede um laudo quando eu estou no meu consultório, eu peço para a IA esse laudo, vou ir lá dar um oi para minha esposa. Quando eu estou chegando para dar o oi na minha esposa, está pronto o laudo. Isso demorou 40 segundos. Que loucura, né? E um laudo perfeito, porque eu leio todos, né? É perfeito o laudo. Então, em produtividade, é que nem tu ser contra a calculadora quando surgiu a calculadora. Não, eu vou continuar fazendo conta à mão, porque a calculadora vai tirar meu emprego, vai ameaçar. Não tem como ser contra a IA, né? Ou é que nem tu ser dono das carroças e ficar contra o carro, quando surgiu o carro. Não tem como. Não tem como. Então, não é um inimigo, é um aliado, né? É um aliado. Ela é capaz de... Eu subo fotos de retina, ela me diz a doença que o paciente tem. Ela é capaz de estadiar e adivinhar doenças. Tem uma IA de uma empresa americana agora que, pela foto da retina, prediz doenças e diz o sexo da pessoa. Que um médico normal olhando não consegue dizer o sexo. A IA consegue predizer o sexo e consegue prever doenças. Porque a retina ela é um espelho dos vasos sanguíneos do corpo, né? A gente consegue ver os vasos sanguíneos. Então, ela consegue predizer doenças. Então, em diagnóstico, em laudos, em produtividade, falta muito pouco tempo para eu parar de escrever a consulta. Sim, porque hoje em dia tu tem o assistente, que se tu quiser... Eu vou conversar, acho que daqui a 2, 3 semanas vai estar implantado isso lá. Eu vou falar, que nem a gente está conversando aqui, no final sai um reporte sobre a consulta. E olha só que legal, isso pouca gente usa, tá? Eu estava o ano passado na Califórnia, no encontro da Sociedade Americana de Especialistas em Retina. É um congresso que eles fazem, tá? É um congresso muito de paper, de artigo científico. Uhum. É só especialista em retina, dos mais renomados do mundo, discutindo artigo científico. E eu ligava a IA, a cada palestra eu ligava a IA e falava assim, no final eu quero que tu me diga o que discutiram e a conclusão. Tu usava o Cloud? Não, usava o chat GPT. Uhum. Eu já tinha ouvido falar no Cloud, mas eu ainda estava namorando o Cloud. Então ele escutava toda a palestra em inglês. Quando outras pessoas falavam, ele abria aspas para outra pessoa. No final, me dava a conclusão em 3 frases sobre aquela palestra. Incrível, né? Fantástico. Não, fantástico. Isso é incrível. É fantástico, porque... Imagina ele escutar uma palestra em outra língua, rápido, palestra às vezes de 3, 4 minutos, e dar a conclusão em português do que interessa mesmo. Palavras finais. Parará, parará, parará. Não, isso é incrível, isso é incrível. Mas a gente também tem a questão de que ela vai, a parte rotineira, replicável, ela vai substituir o ser humano em várias situações. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque eu te falei numa tríade e a gente já tem a questão do acolhimento. E eu acredito que esse acolhimento de todos nós, né, de vocês como médico, mantiverem e aprimorarem em relação ao paciente, isso a gente não vai perder nunca. Isso vai ser luxo. Isso não pode ser perdido. É inteligência artificial com conforto emocional. Perfeito. O conforto emocional, e aí vou fazer o link para o meu pai. Na época do meu pai tem que continuar tendo. É pegar na mão do paciente. É aquela história de tu saber que a senhora está com câncer, o médico faz o diagnóstico de câncer na sexta, não conta para ela na sexta, porque sábado ela tem a formatura da netinha. E tu vai contar na segunda. Porque não tem porque tu contar na sexta. Só vai estragar aquele momento. E não vai mudar. Não vai mudar. As coisas que vão lá. Não vai mudar absolutamente nada. Claro. É um feeling que nenhum computador vai dar. De sensibilidade humana. Se é nos Estados Unidos, não tem conversa. Ou na Europa, no norte da Europa, a senhora está com câncer, o prognóstico é tal e tal, tantos pacientes morrem em tantos anos,
Tantos não morrem, tem que fazer isso, isso, isso. Muito obrigado, tchau. E deu. Então, os latinos são mais preocupados, mais humanos, né? Mas essa que eu chamo de estado da arte, assim, tu não conta pra ela na sexta, conta segunda. É a sensibilidade. Né? É a sensibilidade. A IA não vai fazer isso, né? Não, ela vai dar o prognóstico. Não. Ou ontem eu fiz uma injeção numa paciente que estava muito nervosa. Eu chamei minha assistente, falei, pega na mão dela. E aí, só de pegar na mão, acalmou. Claro. Né? Então é por aí. É a inteligência artificial com conforto emocional. Isso é uma frase perfeita, sabe? Pra gente ter isso em mente. Porque é exatamente isso, né? A inteligência artificial, ela vem para resolver muitas coisas, ela vai nos ajudar. Mas o acolhimento, esse conforto emocional, essa humanidade vai cada vez ser mais valiosa. Muito. Tinha o professor Leonel Lerner, já falecido, foi meu professor na clínica médica. E ele sabia muita medicina, muita, tá? E olha essa história, o residente, tinha um paciente com diabetes, né, com indicação de insulina. Esse paciente era pedreiro. E o residente, muito científico, professor, olha aqui, ó, tem que deixar a insulina pro seu Jorge. Porque tem indicação, tá no livro aqui, ó, tá aqui, como se fosse uma receita, né? Uhum. Caiu na indicação, tem que deixar a insulina. E o professor, qual é a profissão do seu Jorge? Ele é pedreiro. Ah, tá. Então ele vai pegar a insulina, que tem que ficar na geladeira, levar... Na obra não tem geladeira, né? Não. Ele vai levar numa caixinha com gelo, era janeiro. No meio-dia ele vai parar a obra dele, vai se injetar insulina na frente de todos os colegas, que não vão entender nada do que ele está fazendo, ele vai sofrer bullying. Depois, às 2 da tarde, vai ter que injetar insulina. E se ele faz muita insulina, ele vai ficar hipoglicêmico, vai desmaiar na obra, vai sofrer um acidente. Então, o professor Leonel, ali me caiu uma chave. Tu tem que entender o paciente e o meio ambiente do paciente. Perfeito. O residente, ele dava insulina porque caiu no livro. Caiu a indicação. Mas o professor Leonel Lerner, macaco velho, olhou todo o paciente. Não tem como. Olhou todo o paciente. E é isso tem que ser né? feito. É Esse isso todo que tu estava falando agora há pouco. A inteligência artificial vai indicar insulina. Claro. E o médico humano, não. Que incrível. Incrível essa história, né? Rafael, e se tu tivesse que dar um conselho para os teus colegas que estão começando agora? Esse pessoal da residência, que está terminando a residência, o que tu poderia dizer para eles para a gente concluir esse nosso bate-papo tão bacana, tão legal? Se você tiver vocação para isso, tá? Se tiver vocação para isso, tente montar o seu espaço de trabalho o mais breve possível, né? Independência. Independência o mais breve possível, se você tiver vocação. Não tem problema nenhum o médico ser funcionário público, trabalhar em hospital grande, tem especialidades que tem que... né, o médico quer ser médico legista, obviamente vai ter que estar vinculado a algum serviço, né? Tudo bem, as pessoas são diferentes, mas não seja um peixe fora d'água. Se você tem o perfil de ter o seu próprio negócio, comece o quanto antes. Mesmo que seja muito pequeno, ou mesmo que seja só pensamento, só contas, mas comece o quanto antes. E defina a sua área o quanto antes também. Eu acho que é tudo uma questão de estratégia e de saber o que realmente se quer. Eu acho que às vezes eu vejo, no caso, alguns médicos que não deram esse passo para trás, de perguntar para si mesmo assim, ó, o que vai me realizar? O que daqui 20 anos meu olho vai continuar brilhando? E vai deixando a vida levar. Perfeito. E se tu vai deixando a vida levar, sem te posicionar, dizendo, olha, eu gosto disso e eu não gosto daquilo. Perfeito. No momento que tu decide o que tu realmente gosta, tu vai correndo atrás desse sonho.
mesmo que seja de uma forma devagar, mas tu tem uma meta, tu tem um sentido. O difícil que eu vejo é quando acontece isso, assim, eu não sei, mas eu fui convidado para trabalhar no Hospital X. Não é bem que eu quero, mas paga bem. Vai. Mas eu Mas queria ter um outro eu- negócio. E daí vai passando os anos, Perfeito. E daí quando a gente vê, aquele médico está com 50 anos, está ganhando bem, muitas vezes está, mas não está feliz. E daí tu estudou tudo isso para não ser feliz. Meu Deus do céu. É muito investimento, né? É muito investimento emocional, né? Então, essa é uma situação assim que eu vejo e que eu agradeço muito por tu não ser assim, por estar aqui comigo, para passar tantas mensagens boas. Nosso tempo está terminando. Eu tenho um minuto. Mas tu tem 2 minutos, porque tá tão bom esse papo, tu tem 2 e 3 minutos, porque tá muito bom. Eu vou contar a história da bruxa, tá? Como é que eu vejo as coisas, tá? Quando a gente quer um negócio, tá? A gente quer e às vezes não vai atrás por bloqueios emocionais. Ah, a gente tem medo, não vai dar certo, não vou conseguir pagar. Ah, como é que o fulano conseguiu, mas eu não vou conseguir. Ah, mas ali ele também, olha só, olha o que aconteceu com ele teve sorte. E eu comigo não é assim, eu só me ralo. Então isso são bloqueios, tá? Não tem outra alternativa, não tem outra, então tu tem que desbloquear. Então eu acredito que as conquistas, elas são que nem um prédio. Um prédio de 12 andares, e esse prédio é teu, só que não te contam que é teu. E tu passa na frente do prédio assim, eu queria ter esse prédio, e ele de fato é teu, só que não te contam. E aí tu vai entrar no prédio, chega uma bruxa e fala, tu aqui não. Tu não vai entrar aqui que esse prédio não é teu. E aí tu força, não, mas esse prédio é meu. Eu vou até o primeiro andar. E a bruxa não tem ouvido. Não, porque não é teu, porque tu sai. Não, mas o primeiro andar eu já conquistei. Não, esse prédio não é teu, tu sai. Não, eu vou até o segundo andar. E aí tu vai conquistando andares. E a bruxa, que é os bloqueios, tu sai daqui, que não é teu, tu não vai conseguir pagar, tu vai te dar mal, não sei o quê. E aí tu vai subindo. E aí um dia tu chega no 12º andar e descobre que o prédio é teu e que tu pode tomar posse daquele prédio que sempre foi teu. E o que tem que fazer com a bruxa quando estiver no 12º andar? Empurrar a bruxa lá de cima. Joga lá pra baixo. Joga os bloqueios lá pra baixo, porque o prédio é teu, só não te contaram. Então a gente pode conseguir coisas magníficas. Tem pessoas que conseguem. É só tu não deixar uma última história. Juro, juro. Essa é muito boa. Pode falar, porque eu tô adorando. Tava é parecida, tá? Velho cacique na tribo e o índiozinho jovem. Aí o velho cacique fala assim, ó. Todos os dias, índio jovem, vem aqui 2 lobos. O lobo do mal e o lobo do bem. E eles brigam. E aí o índiozinho jovem, o cacique, e quem é que ganha? Aquele que eu alimento. É incrível isso, né? Então, alimente coisas boas. Sempre. Sempre. Então, para terminar, eu vou te ler uma coisa que eu também achei lindo. E eu li no teu Instagram. Quem subiu de escada conhece cada andar. Quem subiu de elevador só conhece o último. Essa é muito boa, né? Parabéns, porque eu adorei isso. Essa é muito boa, né? É isso aí. Tem que subir de escada. Por isso que eu quero te agradecer muito por esse nosso tempo aqui. Porque a gente não se conhecia muito, te conheci um dia só. Já tive uma ótima impressão, mas hoje eu vou te dizer que eu saio daqui encantada contigo. Muito obrigado. Sabe, pela pessoa, pela maneira que tu expôs essas ideias, pela tua sinceridade. Doutor Rafael, muito obrigada mesmo. Eu A gente sai agradeço a ganhando. oportunidade, estou sempre à disposição aí para compartilhar e aprender, né? E a gente vai ter que se encontrar mais vezes aqui. Vamos sim. Vamos falar sobre outros assuntos, porque foi muito bom mesmo. Vamos. Pessoal, com isso, eu quero agradecer muito a presença de vocês com esse bate-papo incrível que foi com o Dr. Rafael Braga. Agradecer a nossos apoiadores, que é a Suelen Sarmento, a Clínia, o programa Bem Atender e a Medfin. E convidar vocês para assinarem o canal.
Ativem o sininho ali, porque cada vez vai ter mais histórias legais, inspiradoras que a gente sai aprendendo aqui. Obrigada, Rafael. Obrigado a todos e um bom final de semana, né? Foi ótimo. Ai, muito obrigada. Olha como foi bom mesmo. Para mim também. Eu adorei. É bom falar, né? É bom falar. É bom Não, e é falar. bom falar das conquistas. Tu sabe que fazia tempo que eu não conversava com alguém tão empreendedor na área da medicina.